todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que História é Essa? O maior canal informativo de história do IFBA. E no vídeo de hoje, iremos discutir capítulos de 2 livros muito interessantes que abordam questões relacionadas ao regime nazista da Alemanha. O primeiro é o Guerras Culturais, capítulo do volume A Chegada do Terceiro Reich, e o segundo, Luta contra o Intelecto, capítulo do volume O Terceiro Reich no Poder. Ambos do autor Richard Evans. Então, se você se interessou pelo nosso conteúdo, continue nos acompanhando, que eu garanto que até o final você vai gostar muito de embarcar nessa discussão. A primeira parte do capítulo Guerras Culturais dá ênfase em como toda a população alemã estava engajada com as eleições dos anos do Terceiro Reich. Muito dificilmente era possível encontrar alguém que não tinha o seu posicionamento político. Com isso, foram aparecendo milhares de jornais e revistas na Alemanha sobre política, mas, muitas das vezes, eram direcionados a algum partido específico. Com uma quantidade razoável de assinantes, os donos da maioria dos jornais eram favorecidos e conseguiam reputação. Um deles foi Alfred Hugenberg, que usou seu império para propagar suas ideias nacionalistas pelo país, porém, apesar do seu poder e reputação, isso não o levava ao poder político. No início da década de 1930, esses jornais vieram perdendo circulação, preocupando a imprensa política, pois estavam perdendo seu lugar para os jornais que davam ênfase no entretenimento, fazendo com que fosse difícil que a imprensa pró-Weimar acompanhasse a competição. Foi assim que os folhetins minaram a República com exposições sensacionalistas da República, e até os jornais locais não políticos seguiram essa linha. O império jornalístico de Hugenberg foi um fator importante para debilitar a legitimidade de Weimar e convencer a população de que era necessário algo mais no lugar dela. A evolução do cenário dos meios de comunicação dividiu os leitores entre uma minoria que respondia aos desafios do novo e uma maioria que considerava tais obras como o bolchevismo cultural. O conceito Terceiro Reich foi adotado pela direita radical, sendo um novo nome dado ao período do Renascimento criado por escritores, que significava que o Terceiro Reich era um sonho e que seria necessária uma revolução nacionalista para que se tornasse realidade, e que a divisão da Alemanha seria eliminada quando chegasse, pois englobaria todos os grupos políticos e sociais em um renascimento nacional, se tornando o Reich final. Isso expressava um sentimento disseminado de crise cultural, porém esse sentimento foi mantido sob controle durante o regime guilhermino e confinado em sua pequena minoria até 1918, que tudo se disseminou e ocorreu a diminuição da censura, que havia sido severa na guerra e no período guilhermino, fazendo com que se encorajasse a mídia a se aventurar em áreas que antes eram consideradas tabus. A segunda parte do capítulo trata do movimento jovem e a sua influência. O movimento jovem foi um forte influenciador no estilo cultural dos jovens e adolescentes antes da Primeira Guerra Mundial, que era um conjunto de clubes informais e sociedades. O movimento dos jovens ficou conhecido como hostil à República e seus políticos, com visão nacionalista. Além do movimento jovem, outro grupo influenciador na classe média protestante foi o sistema educacional para os jovens alemães, com lições patrióticas focadas na história e língua alemã. Os alunos que se tornaram nazistas tiveram início a partir de rebeliões contra o sistema escolar, que era muito bruto, e não através de inspirações de professores nazistas. Esses jovens nazistas tiveram seu auge nas universidades da Alemanha, onde puderam fazer parte de grupos estudantis de duelo conservadores, monarquistas e nacionalistas. Como forma de neutralizar sua influência, estudantes de diversas universidades estabeleceram instituições representativas democráticas de um tipo adequado à nova república em 1919. As Uniões Gerais de Estudantes, na qual todos os estudantes tinham que permanecer a elas. Falando agora sobre uma visão geral da cultura durante o período do Primeiro Reich, em 1933, Joseph, ministro de Propaganda e Esclarecimento Popular, deu início a um processo de sincronização cultural, através do qual as artes foram moldadas de forma a atender os objetivos do Partido Nazista. O governo aboliu não só as organizações culturais judaicas, como também
as de outros grupos sob a alegação de serem política ou artisticamente suspeitas. As obras de escritores alemães de renome foram lançadas ao fogo durante uma cerimônia de queima de livros realizada em Berlim. A partir de setembro de 1933, a Câmara de Cultura do Reich passou a supervisionar e a controlar todas as facetas da cultura alemã. A estética nazista enfatizava o valor propagandístico da arte e glorificava os camponeses, o ariano e o heroísmo bélico. O cultivo da arte alemã também se estendia à indústria cinematográfica, amplamente subsidiada pelo Estado nazista. Ela era uma importante ferramenta de propaganda. Alguns filmes glorificavam o partido nazista e a juventude hitlerista. Outros filmes justificavam o programa de eutanásia, enquanto outros perpetuavam estereótipos antissemitas. Iniciando agora o capítulo Luta contra o Intelecto. Essa parte do livro começa revelando que os nazistas concentraram uma grande dose de empenho para manobrar o sistema escolar de acordo com seus propósitos, depois de 1933. Porém, foram menos vigorosos para impor suas ideias nas universidades da Alemanha. Os nazistas só começaram a apertar mais as universidades em 1934, com a fundação do Ministério da Educação do Reich. Mas, mesmo assim, o aperto pode ser considerado frouxo, já que o ministro da Educação Bernhard Rust não era só fraco e indeciso, como também era desinteressado pelo ensino superior. Os nazistas não tinham interesse pelo ensino superior. Quando Hitler discursou para uma plateia de alunos no 10º aniversário de fundação da Liga de Estudantes Nazistas, mal mencionou os assuntos estudantis, e ele não se dirigiu a uma plateia estudantil outra vez. As autoridades universitárias começaram a notar uma queda drástica nos níveis acadêmicos à medida que os estudantes passavam dias ou mesmo semanas longe dos estudos, ou apareciam nas aulas em estados de exaustão após treinar a noite inteira. Já que muitos estudantes aderiram às tropas de assalto na primavera de 1933, e no final de 1933, mais da metade dos estudantes haviam se alistado como camisas pardas. E no início de 1934, o Ministério do Interior tornou o treinamento militar obrigatório para os camisas pardas para os estudantes do sexo masculino. Alguns líderes camisas pardas ainda diziam aos membros estudantis que seu primeiro dever era com as tropas de assalto. Os estudos acadêmicos eram uma ocupação de lazer, a ser realizada no tempo livre. Explorando um pouco sobre a educação feminina no nazismo, é importante frisar que para as meninas alemãs, a escola passa a representar a continuação do lar. Nenhuma das instruções que lhes são dadas nas instituições de ensino, onde são admitidas, vai além da formação formal sobre os chamados dons da família e da maternidade. Isso não significa que as portas das universidades estavam fechadas para as mulheres. Porém, devido ao reduzido conhecimento intelectual adquirido na vida educacional, sem contar na impregnação ideológica a que foram expostas durante a infância, as dificuldades encontradas fazem com que poucas pudessem ultrapassar as fronteiras definidas pela doutrina nacionalista e buscar um nível superior de formação acadêmica. A Liga dos Estudantes Nazistas também tentou influenciar o que era ensinado nas universidades. Estava claro que as universidades tinham que perseguir as mesmas metas que as escolas e colocar a ideologia nazista no centro do seu ensino e pesquisa. Novas catedrais e institutos foram fundados em várias universidades sobre estudos raciais, higiene racial, história militar e pré-história. As abordagens tradicionais dos temas acadêmicos sobreviveram nas universidades alemãs, sobretudo porque sua complexidade e sofisticação desafiavam uma assimilação fácil dentro das categorias toscas da ideologia nazista. Na história, por exemplo, os professores permanentes resistindo obstinadamente às tentativas dos nazistas nos primeiros anos do regime de introduzir uma nova abordagem racial de sangue e solo. O historiador John Hannes Waller, que havia apoiado publicamente os nazistas nas eleições de julho de 1932, declarou em novembro de 1934 que os historiadores que adotavam uma visão mítica do passado, ele proclamou que, onde o mito tem a palavra, a história não tem mais nada a dizer.
Dessa forma, muitos historiadores universitários resistiram à tentativa do regime de revolucionar sua disciplina por meio de novas fundações como o Instituto do Reich, para a história da Nova Alemanha. As faculdades de teologia, divididas institucionalmente entre protestantes e católicas, ficaram em posição mais difícil. As faculdades de teologia protestante tornaram-se locais de acrimoniosas altercações entre defensores dos cristãos alemães e da Igreja confessante. A hostilidade do Partido Nazista à Igreja Católica teve expressão na recusa das autoridades estatais em sancionar o preenchimento de cargos que ficaram vagos por motivo de aposentadoria na Faculdade de Teologia Católica. E assim, terminamos mais um episódio do Que História é Essa? Não deixe de nos acompanhar para mais conteúdos informativos de história e até a próxima.